Olá, boa tarde meninas. É um prazer estarmos invadindo a sua casa nessa tarde de sábado. Gostaria de convidar você, mãezinha, para sentar conosco e tomar este café. O objetivo deste momento que nós estamos aqui juntas, reunidas com essas mulheres maravilhosas, é para conversar um pouquinho com você sobre a maternidade. Domingo agora nós vamos estar comemorando o Dia das Mães. E você é a nossa convidada. E hoje nós queremos fazer uma homenagem a você, mãezinha. Nós temos hoje aqui a pastora Silvana, é a pastora da nossa igreja quadrangular no Recanto das Emas. Temos a Deusleide, ela trabalha comigo nas mulheres lá na igreja do Riacho Fundo 2. A pastora Shirley, que é a pastora também da quadrangular, mas do Riacho Fundo 1. E juntas, nós queremos conversar com vocês um pouquinho sobre as nossas experiências de maternidade, ok? Sente-se aí, pegue um café, uma água, coloque a sua mesa também para você compartilhar conosco e que você possa desfrutar deste momento. Vamos lá, meninas, preparadas? Vou fazer perguntas para elas, hein, meninas? Vamos ver o que elas vão responder. Bom, quero conversar com vocês um pouquinho do que é a maternidade, Nenhuma mulher, ela sabe que de fato é ser mãe até ela viver essa experiência. É uma experiência pessoal, é uma experiência muito única de dar à luz a uma criança, ou até mesmo de gerar no nosso ventre ou não. Porque nós temos mães que não puderam gerar em seus ventres, porém decidiram amar a si mesmo, os seus filhos e adotá-los. E os filhos, eles mudam as prioridades da nossa vida. Quando eles chegam, eles transformam a casa, eles transformam o casamento, eles transformam a nossa vida. E o vínculo entre mãe e filho, ele é marcado muito pelo instinto de proteção, de segurança, de generosidade, E ele é um amor incondicional que nós temos pelos nossos filhos. Então, com uma palavra só, vocês vão descrever, eu quero que vocês escolham uma palavra para dizer o que foi a maternidade para vocês. Uma palavra. Pode começar, pastora Silvana. Para mim foi um sonho, Só uma palavra. Sonho, uma palavra, gente. Sonho. Deusleide. Uma realização. Realização. Superação. Superação. Sonho, realização e superação. O Senhor nos diz que os filhos, eles são herança, algo que Ele nos deu, Ele deixou para nós, um presente dele para a gente, E Ele também nos fala que os nossos filhos, eles são galardão, é algo sublime e soberano para nós, um pouquinho daquilo que o próprio Deus teve com Jesus, Ele deixou para que nós pudéssemos sentir. E nesse momento, qual a canção que nós cantaríamos? Qual seria esse momento? Qual seria a escolha dessa canção para a gente poder cantar? Você, mãezinha que está em casa, qual canção você escolheria para cantar neste momento? Gostou dessa canção que foi preparada com muito carinho para você?
ela nos diz que o Senhor está aqui. E Ele está aqui nessa tarde, sentado a essa mesa conosco, sentado aí do seu lado. Ele está aqui, tão certo como o ar que eu e você respiramos. Que você possa desfrutar dessa tarde maravilhosa, conversando a respeito de um tema tão único e tão profundo. E a segunda parte, meninas, aproveitem o café, nós vamos falar sobre o sonho de ser mãe. Como é que foi esse momento? Nós sabemos que o desejo de ser mãe nem sempre é o desejo de todas as mulheres, infelizmente. Mas, no entanto, uma grande maioria escolhe ter filhos. Outras até planejam, algumas não tem jeito. Eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho como foi esse sonho. Quando ele nasceu, se ele nasceu, né? Ou se veio sem planejar mesmo. Compartilhem conosco. Quem vai ser a primeira? Pode ser. Bem, eu me casei muito cedo, né? 19 anos, mas eu já tinha o desejo de ter filhos. Eu até falava que queria que fossem muitos filhos. Porém, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo e a gente vê que não dá para ter muitos filhos, né? E aí, logo que eu me casei, passou um ano, eu e meu esposo, nós entramos em acordo de estar tendo um filho, né? E foi nesse momento, e Deus foi tão maravilhoso que Ele preparou-se muito rápido, né? Dentro de pouco tempo eu já estava grávida e aquilo para mim foi uma grande realização, um sonho que, né, desde a, digamos ali, a juventude, né, eu já sonhava com isso, eu sempre quis ser mãe, e quando ali eu vi que estava grávida, foi assim, algo maravilhoso. Deus, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, né, pelos filhos que tenho, pelo presente que o Senhor tem me dado. Amém. Que linda história. Minha já foi diferente, né? Eu tive filho, engravidei com 20 e tive a Júlia com 21, minha filha mais velha. E no começo para mim eu fiquei muito amedrontada, né? Porque para mim eu tinha uma idade que não era ainda, eu não tinha planejado, então veio de repente a Júlia. E me transformou como mulher, como pessoa, porque a maternidade ela faz isso com a gente, né? Transforma demais. Então assim, eu não esperava que seria algo tão grandioso na minha vida quanto é. Para mim, como eu disse, foi uma superação, porque eu tinha uma palavra, na adolescência eu tive uma enfermidade e eu tinha uma palavra, um laudo médico que eu não engravidaria. Então, quando nós decidimos que queríamos um filho, logo aquela palavra veio na minha mente, né? Nossa, você não vai poder ter filho. E eu cria que aquilo não era verdade. Mas aquela palavra não deixava de ecoar lá dentro do meu íntimo, né? E eu engravidei logo, mas eu perdi o primeiro filho. Então, mais uma vez, aquela palavra foi reforçada, né? Porque foi um aborto muito difícil, e aí logo tudo aquilo veio à tona de novo, né? Eu recebi uma palavra, e algumas pessoas já me diziam, não pensa nisso, você pode adotar, você pode pensar, né? Não coloca a sua vida em risco. Mas eu queria superar aquilo e ter um filho. E aí, com 3 meses depois, eu decidi que ia tentar engravidar novamente. E foi escondido, né? Porque o médico disse que não podia, a mãe falava que não podia. Eu tinha só 21 anos e todo mundo falando na minha cabeça, não pode, não pode. Mas eu decidi que sim. E aí eu fiquei grávida da minha primeira filha. E realmente foi uma bênção, foi uma gravidez difícil, de muito medo, de muitas dúvidas, mas foi uma bênção enorme o dia que ela nasceu, assim como todos os outros, né? Mas a questão de ter filhos, né? Da primeira gravidez, né? Marcou muito por esse fato, de ter superado essa palavra que foi liberada para mim, né? E aí eu gostei tanto que eu tenho 4, para viver várias experiências. Glória a Deus. Que lindas histórias, né, meninas? Assim, cada uma tem uma realidade, uma vivência, cada um viveu um momento único. E a maternidade, ela traz isso, ela traz experiências únicas para cada uma de nós. Então vamos pensar, qual é a canção que nós traremos para esse momento desse sonho? O que nós cantaríamos agora para esse momento tão lindo que é planejar, ter filhos, né, sonhar, superar as expectativas daquilo que as pessoas tinham colocado na senhora, né? Qual é a canção que nós cantaríamos, que seria possível cantar agora?
Essa canção, ela fala da soberania do nosso Senhor, né? Ela é muito profunda. E nada mais apropriado para esse momento, quando a pastora Shirley traz esse testemunho, né? Da superação de ter um filho. O que vale nas nossas vidas é a soberania desse Deus, né? Eu, quando pensei também, quando a Natália veio, para nós foi algo que não foi planejado. Nós tínhamos casado, mas já estávamos com 3, 4 anos de casados e estávamos aproveitando, né? Viajando muito, passeando muito. Tudo aquilo que a gente não pôde fazer quando a gente namorava, quando era noivo, nós fizemos depois que casamos. De repente eu fiquei grávida dela, né? E eu imaginava, e foi um susto muito grande, porque o Éter se achava incapaz de educar um filho, de criar um filho, né? E para nós foi um baque muito grande, nós não sabíamos o que fazer. Então, quando eu canto essa canção, eu entendo a soberania desse Deus. Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus. Ele é o Senhor das nossas vidas, né? Ele é absoluto, absoluto. E quando a gente fala, então, da realidade do que é a gravidez, assim como uma mãe que gera um filho no ventre e uma mãe que também precisa esperar pela chegada desse filho quando adota, existe uma espera. Para nós, algumas 7 meses, 8, no meu caso foram 9 meses certinho, né? Outras não, outras demoram menos, né? Outras são mais rápidas. Como foi esse momento dessa realização, né? Da notícia? Estou grávida, vamos esperar esse tempo, como é que foi? Foi difícil, vocês sofreram muito. A pastora Shirley já comentou a respeito de um aborto que ela teve, o primeiro logo, né? Eu também tive 2, depois já das meninas. Realmente é um momento muito doloroso, é o que de fato a gente não consegue nem descrever, porque até no meu caso que foram 2, foram 2 situações diferentes umas das outras, né? Então, como foi para vocês esse momento da espera gestacional? Me contem aí. É interessante que quando a gente sonha, né, em ter um filho, estar grávida, a gente não imagina o que a gente pode vir a passar. E como eu falei no início, foi um sonho realmente, né, ter filhos. Tive a Jéssica primeiro, porém eu pensava, não, vai ser tudo muito tranquilo. E na realidade não foi. Na época eu passei muito mal, aquela situação toda, passando também por uma dificuldade. Na época a gente estava passando uma dificuldade financeira, né, então a gente vê assim que envolve muitas coisas, a gente tem que se preparar para tudo isso, porque é algo novo, né, que está vindo sobre a nossa vida. E ali assim, o que eu pude ver naquele momento, tanto assim, de você preparar o seu corpo para aquela gravidez, né, o primeiro filho, aquela situação toda, e ali eu não sabia o que era me alimentar, né, porque todas as vezes que me alimentava, o enjoo era muito grande, aquela situação toda, mas eu vi assim que em tudo, quando Deus tem um propósito na nossa vida, né, o propósito dele se cumpre. Era plano de Deus que eu viesse a ter filhos, né? Já estava escrito, eu creio nisso. E o Senhor assim agiu de uma maneira sobrenatural, porque muitas das vezes a gente se preocupa, como que eu vou fazer, né? Como vai ser o enxoval do meu filho, como que eu vou me cuidar? Mas nós precisamos entender assim, ó, que Deus, quando Ele permite, Ele vai cuidar. Ele vai colocar a mão ali, e eu pude ver Deus trazendo assim a provisão, me fortalecendo. Ao passar 4 meses ali, eu já estava bem, e a gravidez foi seguindo, né, o curso normal ali. E assim, era um momento de alegria, quando você ia ao médico, aquela coisa toda, né? Ali, meu esposo sempre do meu lado ali, e a gente estava ali curtindo aquele momento. É algo especial, não é fácil. Falar que é fácil não é, né? Hoje eu estou aí, minha filha está aí buscando engravidar, né? E ela está tendo ali algumas dificuldades nessa questão devido a trabalhar muito, a ansiedade está muito grande, né? Então a gente pensa assim, é tudo muito fácil, muito normal, não é. A gente não vem se enganar, né? Vai ter algumas situações difíceis, mas tudo a gente precisa enfrentar e crer que o Senhor é poderoso para vir, para nos dar a vitória. A gente precisa confiar muito no Senhor. Deus não vai deixar nos faltar nada, Deus vai cuidar de nós. Eu pude ver o mover de Deus de uma maneira sobrenatural ali na vida, tanto no momento que eu estava grávida da Jéssica, como até mesmo do Tiago, né? Também foi da mesma maneira, cada um teve a sua situação, porém em todas as situações Deus estava presente, Deus cuidou tanto de mim, como também dos meus filhos. O meu veio com muita responsabilidade, né, para mim, porque
Eu não imaginava, não queria no momento ser mãe, né? Mas quando eu me descobri, eu estava grávida, né? Estava carregando uma criança no meu ventre, eu vi o quanto eu teria que ser responsável, né? Essa criança, ela dependia de mim para tudo. Eu fui aprendendo a amar conforme o tempo passava, a barriga crescendo, o corpo mudando, a mente, as emoções se misturando. E assim, foi me trazendo paz. Foi me trazendo paz, refrigério. E assim como a pastora Silvana falou, que Deus ele provém tudo, né? Naquele momento meu esposo também não estava trabalhando, nós estávamos passando por uma dificuldade financeira e em nenhum momento passou pela minha cabeça de não ter, né? Porque muitas mulheres numa situação assim, ela fala, não quero, né? Quando não é planejado, você tem um certo medo, né? De ir em frente. Mas assim, Deus assim, desde o ventre, assim, Deus preparou a minha filha, me preparou para ser mãe e hoje eu sou a pessoa que sou por causa da minha filha, né? Tudo partiu dela, a responsabilidade de ser a pessoa que eu sou hoje é por ela. Emocionante, hein? A coisa tá ficando boa. Bem, eu tive 5 gravidezes, cada uma de um jeito. E as 3 primeiras, a primeira do aborto, que eu sofri muito, né, que aparentemente estava tudo muito bem, até que o dia que eu comecei a perder o bebê. E aí, é lógico que essa gravidez virou um desespero só, né? E não foi uma boa experiência, pelo contrário, foi quase que foi um trauma que eu tive que superar. Já a segunda gravidez, porque eu estava ainda tentando superar o trauma, foi uma gravidez muito tumultuada, muito cheia de medo, de angústias, né? Foi realmente muito difícil. Eu não tenho boas recordações, nem da primeira nem da segunda. Com o terceiro filho, que é o Samuel, também foi uma gravidez muito tumultuada. Eu estava voltando de um rompimento no relacionamento, no casamento. Então tudo aquilo gerou uma situação muito difícil e de repente estou grávida. E eu fiquei muito doente também, então foi outra gravidez tumultuadíssima. Então todas as vezes que as pessoas me perguntaram, o que é ficar grávida para você? Eu só tinha péssimas recordações. Eu sempre dizia para as pessoas, se eu pudesse só engravidar, conceber e no outro dia ter o bebê, eu teria muitos filhos, mas estar grávida para mim é desesperador. E aí Deus, como Ele não pode deixar a gente levar essa mensagem negativa para o mundo, né, para as mulheres e para o mundo inteiro, Ele me deu a 4ª gravidez, que foi o Giovanni. E aí para me provar que nada era como eu imaginava. Então eu tive uma gravidez muito tranquila, uma gravidez muito saudável, onde meu marido estava sempre do meu lado, me apoiando em tudo, um apoio que eu não tinha visto nas outras, porque ele era muito jovem, a gente só trabalhando, às vezes não tinha nem muito tempo para estar comigo. E já no Giovanni foi completamente diferente. A gente estava muito junto e eu pude viver aquilo que eu não vivi com os outros, sabe? Então Deus, assim, Ele me presenteou com esse filho para quebrar aquilo que tinha ficado lá atrás, para que eu pudesse ver que não era, que eu vivia aquelas situações, mas que existia uma outra maneira, que gravidez era bênção, que era dádiva de Deus, que era algo especial. Então eu senti tudo isso nessa gravidez. Então assim, eu digo que, como as irmãs disseram, né? Tudo, muita coisa, é muito lindo, a gente sonha muito. Nem tudo acontece como a gente gostaria, né? Nem tudo é como a gente sonhou. Mas existe muita coisa linda e especial que Deus prepara para a gente nesse momento aí, que a gente pode levar o coração para a vida inteira. Que legal, né? A gente saber das histórias das pessoas. E à medida que as irmãs foram contando, eu fui lembrando, né, das duas vezes que as meninas, que eu fiquei grávida. E todas as 2 vezes eu passava muito mal, como a pastora Silvana. Eu ficava muito ruim, eu não conseguia beber água, eu sempre ficava internada. Era sempre uma situação muito difícil, os primeiros meses, né? E nas 2 vezes também, tanto a Natália, quando nasceu, e a Nicole, quando nasceu, o Senhor proveu tudo. É uma experiência financeira muito grande. Então assim, a Natália, quando ela nasceu, ela teve tudo também, do bom e do melhor, graças a Deus. Ela teve um enxoval todo, mas todo ganhado. Nós não precisamos comprar nem pagar nada, né? Até o hospital, quando eu ganhei a Natália, foi particular,
também foi tudo pago, que esse era o maior desespero do Wellington, né? A Nicole, quando eu engravidei da Nicole, ela ganhou todo o enxoval, ela ganhou mais de 60 macacões, assim, lindos, assim. O Senhor trouxe a nossa casa, né? E o meu parto também foi particular. E o Senhor também usou, na época, a minha diretora, o nome dela é Lázara, lá em Anápolis, para me abençoar. Ela proveu tudo pra gente, né? Pra Nicole. Então, todas as duas situações, quando eu me lembro da provisão mesmo do Senhor. Né? Da gente não ter e de repente não faltar mais nada, né? Ter tudo. Então, quando a gente para pensar em tudo isso, quantos anos se foram, né? A Natália já tem 18, a Nicole faz 14 meses que vem. E você para, meu Deus, chegamos aqui. Graças a Deus. E essa questão da provisão, interessante que assim, quando eu tive o Samuel e a Mariana em BH, nós tínhamos ótimos convênios, porque meu marido trabalhava na indústria, eu era funcionária pública. Então, quando eu engravidei aqui em Brasília, o meu desespero era justamente esse que você falou. Aí nós estávamos aqui como pastores, né? Não tínhamos convênio médico. E agora, Senhor, como vai ser isso? Eu não tinha provado dessa experiência de ter que ir atrás de médico, de hospital público. Eu não sabia como era isso, não sabia nem como agir. E Deus foi maravilhoso comigo, porque assim, eu falo que foi o pré-natal deles, foi maravilhoso, fui muito bem cuidada. Depois, no hospital, assim, eu fui tão bem atendida, e olha gente, não estou fazendo assim, não estou exagerando. Eu falo que eu fui melhor tratada aqui do que nos hospitais particulares que eu tive meus filhos em BH. Assim, o nível dos profissionais que me atendeu foi tão bom que superou lá do hospital particular. Então Deus, ele mostra pra gente que se a gente crê nele, ele pode suprir, ele pode nos abençoar, porque ele tem prazer nesse momento. Amém. Que é a maternidade, né? Amém. Pra gente pensar de novo então, nesse momento lindo que nós vivemos, que compartilhamos, qual seria a canção então para essa hora? O que nós cantaríamos nesses dias, hein? Estávamos lá aguardando a espera da chegada dos bebês. Qual é a canção que nós iríamos cantar? Porque dele, por ele
canção, ela toca muito a minha alma, né? Ela diz que tudo é por causa dele. Por isso que ela foi escolhida para esse momento. Porque a gestação, a gravidez, o Senhor nos dá. Ele nos dá os filhos como herança, como galardão, mas nós recebemos como um presente, mas nós entendemos que é por causa dele, né? E é para ele. Os filhos vêm, mas é para ele, né? Tudo é por causa dele, é para ele, e tudo pertence a ele a honra, a ele a glória, para sempre, amém, né? Então a gente vai conversar mais um pouquinho, e agora nós vamos falar sobre esse momento da criação dos filhos. Então os filhos chegaram, passou a fase difícil dos enjoos, os filhos nasceram, e aí eles chegam em casa, né, aquele pacotinho brilhadinho de amor, e o primeiro a gente olha e fala, meu Deus, o que eu farei com esse pacotinho de amor, né? Como é que eu vou fazer para dar mamar? Será que a gente devolve? Não, o que eu faço? Deixo lá dentro do berço, né? Quando chora, a gente não sabe o que fazer. E os outros, quando vão chegando, né, na segunda, na terceira, as coisas vão se acalmando, mas ainda temos a nossa preocupação, a responsabilidade, né, de lidar, de educar, de ensinar. A Bíblia ela nos ensina, Provérbios 22:6, que é um versículo bem conhecido, né, que nos diz, ensina o caminho no qual ele deve andar, para que quando ele crescer, ele envelhecer, ele não vai se esquecer. Só que as pessoas, às vezes, elas ficam focadas apenas no caminho que leva ao Senhor, né? Não, ensina o caminho só a igreja, os valores cristãos, não. Aqui, quando Salomão nos aconselha, ele está dizendo para nós ensinarmos tudo. Como ele vai viver, como ele vai se portar, os valores em sociedade, o que é a ética, o que são a moral, né? O que é a cidadania, o que é você conviver com as pessoas, conviver no meio das pessoas. E isso somos nós, né? Os pais que estão ali e precisam educar os filhos nisso, para que quando eles cresçam, eles não se esqueçam daquilo que foi ensinado, dos valores que foram, dos princípios que foram passados para os nossos filhos. Claro que nós, na postura de cristãos, nós também vamos ensinar o caminho, nós também vamos ensinar a palavra, nós também vamos ensinar os valores, os princípios cristãos, para que eles não se esqueçam. Porém, a gente entende que os filhos, eles, de uma forma integral, pertencem, de certa forma, que nós vamos ensinar, pertence a nós. É responsabilidade dos pais, né? Não só das mães, dos pais também, mas uma grande maioria, nós entendemos que a mãe ela está bem mais ali em cima, né? Não faz isso, não faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E é importante nós deixarmos que os pais participem. Às vezes as mães, elas guardam as crianças, os filhos para elas e não deixam que os pais participem, né? Que os pais ensinem também. É necessário que nós entendamos que existe uma parte que é sim, né, do pai, né, para que a criança ela cresça tendo segurança tanto com o pai, com a mãe. Eu queria que vocês compartilhassem comigo como é que foi essa criação, esse momento, né, de educar os filhos. No caso da pastora Silvana, os meninos já são rapazes, a moça já está casada, né? Ela tem essa história completa para nos contar. Já está chegando os netos daqui um dia. Né? A Deusleide, ela tem 3 e ela está nessa fase inicial também. Ela já passou pela primeira, mas tem 2 pequenas aí caminhando, né? Juntas. A pastora Shirley também já tem os dois lados. Ela tem lá na frente, mas tem os pequenos ainda, né? Que estão ainda precisando mais ainda da mamãe e do papai. Eu também estou no meio do caminho. Já passei pela fase inicial, estou tentando passar pela adolescência, né? Para poder chegar na fase adulta das meninas. Fácil a gente sabe que não é. Mas eu queria saber de vocês, quero aprender um pouquinho com elas aqui, com as meninas que já passaram por essa fase. Olha só, vamos aprender, vamos ouvir. Essa é uma fase assim, um pouco complicada, né? Eu me lembro bem assim, quando eu vi a Carinha, eu vou falar primeiro da Jéssica, né? Que eu vi ela ali do meu lado, que a enfermeira veio e colocou do meu lado. Aí me bateu aquela preocupação que eu precisava cuidar dela, que eu seria responsável, né, por ela, tão pequenininha, e isso faz com que a gente venha amadurecer, que a gente venha crescer. Foi nesse momento que eu comecei a entender o que é ser mãe,
né, o porquê da disciplina da minha mãe, aquele momento todo das broncas, porque a princípio a gente não entende, né? Verdade. A gente acha que os nossos pais, eles estão ali sempre enjoados, como muito, né, os adolescentes de hoje, né, falam muito isso, mas eu pude ver a responsabilidade, que é como você mesmo falou, pastor Vanessa, não é só o espiritual, nós temos que ensinar, né, tudo para os nossos filhos, e ali, ou seja, quando é pequenininho, você tem que ter todo aquele cuidado, aquele zelo. Era a minha primeira experiência, não sabia nem mesmo como fazer, né, mas você aprende, né, ali mesmo, você cuidando, você vai aprendendo. E eu pude ver assim, minha filha crescendo, logo em seguida veio o Thiago também, o Thiago da mesma maneira. A Jéssica ainda passei por uma situação um pouco mais complicada devido a uma certa noite que eu amamentei. Coloquei no berço, não tinha experiência, né? Só amamentei, botei no berço ali e ela passou mal. Ela regurgitou, tampou as narinas e foi ficando pretinho mesmo. Sabe, ali ela perdeu o ar todo, aí a minha sogra entrou no quarto naquele momento, quando ela viu, né, que ela estava realmente sufocando. Aí juntou meu esposo, todos nós lá, minha sogra tinha ficado comigo para cuidar de mim. E a gente sacode, menina, é uma coisa, aquela loucura, né? Um desespero total. Naquele momento assim eu pensei, vou perder minha filha. E ali já tinha aquele amor, né? Porque desde que você está ali grávida, você já começa a imaginar, né? E depois quando eu vi a minha filha daquele jeito, faltando ar, nós saímos correndo, desesperados, fomos para o hospital. E aquilo para mim, eu pude observar assim, gente, como uma mãe ama, né? Como a gente fica desesperado quando você vê seu filho passando por um sufoco. O Thiago também, a gente teve problemas com ele, de ter que se internar por várias vezes. Ele teve um bronquite muito forte mesmo, chegou a ter asma, né? Tudo que ele ainda tem. E assim, tudo vai fazendo com que você vá amadurecendo, que você vai vendo assim, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que cuidar dos meus filhos. E é como você mesmo falou, a gente tem que tomar cuidado, porque senão você protege demais, né? E o pai, muitas das vezes, você não deixa nem mesmo estar disciplinando. E é nesse momento que a gente vai crescendo e vai amadurecendo, você vai ensinando o caminho que realmente deve andar, né? Corrigindo a cada momento, porque nós precisamos entender que nós temos que corrigir, temos que disciplinar os nossos filhos, né? Porque eu até costumo dizer que quem ama corrige, né? Disciplina mesmo, nós precisamos ter esse entendimento, para que realmente possa crescer. Como você mesmo falou, meus filhos hoje são adultos, né? E eu glorifico, são um orgulho para mim, tenho o maior orgulho dos meus filhos. E eu, podem todos dizer, eu sou babona mesmo, eu sou aquela mãe protetora, gosto muito de estar ao lado dos meus filhos, né? Porque são pessoas especiais mesmo, têm me trazido muita alegria. E eu vejo assim que eu não fiz nada sozinha, né? Foi eu juntamente com meu esposo e primeiramente Deus nos conduzindo, porque a princípio você pensa assim, eu não sou capaz, eu não vou dar conta. É algo novo, uma experiência nova, né, para todas nós. Então a gente pensa que nós não vamos conseguir, mas a gente consegue sim. Deus, Ele nos direciona, Deus nos capacita e a gente vai aprendendo a cada dia. Você erra hoje, amanhã você já faz diferente, né? E você vai aprendendo com aquilo e vai se tornando, sim, a mãe que os seus filhos precisam. Eita, amém. Já a minha, né, a Júlia tem 18 agora, aí tem a Maria Eduarda com 11 anos e a Bruna com 9. Então, assim, são etapas bem diferentes, né? Sendo que 12 é mais fácil porque tá ali pertinho. Só que, assim, se lidar com uma adolescente, ou a Júlia já está numa fase já praticamente adulta, né, na cabeça dela, que pra mim ainda não é, né? Que a gente é protetora mesmo. E, assim, desde o começo, assim, pra mim, a Júlia, ela me ensinou muita coisa, né? Foi as etapas da minha vida. Veio a Júlia para me ensinar a ser uma pessoa melhor, uma mulher melhor, uma transformação assim na minha vida. Aí a Maria Eduarda veio, onde eu planejei a Maria. Aí a Maria Eduarda veio naquele tempo que eu escolhi, né? Aquele tempo certinho, passei a gravidez tranquila. Ela adoeceu quando ela tinha 6 dias de vida, ela deu coqueluche. Então assim, eu fiquei muito assustada, mas ali também foi uma hora que Deus queria me provar como mãe, como mulher. Eu clamei o nome do Senhor e Deus abençoe. E ela hoje é uma menina assim, maravilhosa, uma menina educada, uma menina extremamente inteligente. E tem a Bruna, né? Que a Bruna não foi planejada, mas a Bruninha, ela é a alegria da casa. A Bruna, você pode estar triste como for, que ela chega com aquele sorrisão dela, aquele abraço gostoso dela, acaba todo sofrimento, angústia, o que você tiver, acaba. Então, assim,
é muito bom criar, né? É muito bom essa experiência de você criar, de você conduzir, de você fazer com que a criança ela veja o mundo de uma forma diferente, às vezes até que eles veem na televisão, né? Que às vezes eles veem que tem muita violência contra as crianças. Lá em casa a gente fala sobre tudo e todo mundo junto. E assim, cada um dá a sua opinião, mesmo as pequenas, porque elas são muito pra frente mesmo. Ela fala, ó, mãe, assim tá errado, assim tá certo. Então, às vezes até corrige a gente. Geração, Corrige a gente como nova adulto, geração. né? Mas assim, é um dom maravilhoso ser mãe, né? É muito bom. Acho que para todas as mulheres, né? É uma experiência única e cada um, se a gente passar aqui o resto da tarde falando, a gente vai falar muito parecido do que é, né? De como é criar, de como é estar ali para corrigir na hora que está errado. É difícil pra gente que é mãe, é difícil dar um tapa, é difícil você colocar às vezes uma situação que, olha filho, você tem que fazer desse jeito, porque se você continuar desse jeito, você vai sofrer. A gente não quer que sofra, a gente quer sempre que vai sofrer, independente da gente querer ou não, mas a gente quer sempre o melhor para os filhos da gente. E isso às vezes frustra a gente, né? Porque não é sempre que o filho vai ser conduzido da forma que você quer. Com certeza. Né? Mas é uma experiência única. Bem, eu quando eu tive a Mariana, eu sempre tive um sonho para os meus filhos. Eu sempre sonhei que eles fossem melhores do que eu. Então eu sempre me tive como base e aí eu pensava, não, eu preciso fazer dessa maneira para que eles avancem um pouco mais, para que eles vençam um pouco mais. E é lógico que a gente tem um receio muito grande. Eu sempre busquei muito no Senhor, porque graças a Deus eu estive já na presença de Deus. E aí eu sempre falei para Deus, aquilo que eu não consegui, eu preciso que o Senhor venha e faça em meu favor, em favor dos meus filhos. Porque eu não sei, tem hora que eu não vou saber o que fazer. Então eu preciso que o Senhor entre aí e haja. E eu sempre vi isso. Então hoje, como eu tenho 2 filhos já adultos, às vezes a minha família que é de fora, eles falam comigo assim, nossa, mas deu tão certo, né? Seus filhos são tão abençoados. Aí eu sempre digo, não, mas não fui eu, foi Deus. Aí as pessoas até me perguntam, como é que foi? O que você fez? Eu falo, não sei não. Na verdade, Deus foi me conduzindo em cada situação e Ele foi me ajudando. Porque se eu fosse falar, se eu fosse escrever uma cartilha e dizer, vamos fazer desta forma que vai dar certo e criar os filhos, eu não ia saber começar. Aí, uma coisa que eu sempre observei foi a questão de querer que eles fossem melhores do que eu, ter melhores experiências do que eu tive, e a questão também de conhecê-los bem. Eu sempre procurei assim, identificar, porque a minha experiência, eu percebia que quando eu era criança, minha mãe não me conhecia muito bem. Então algumas atitudes da minha mãe em relação à minha pessoa, ela tinha porque ela não tinha aquele conhecimento de quem realmente eu era. Talvez se ela me conhecesse melhor, ela teria agido de forma diferente. Então eu sempre procurei conhecer muito bem meus filhos. E aí que eu enlouqueci, porque cada um é de uma maneira, né? Cada um tem uma característica. Então, por exemplo, eu tenho a Mariana, que sempre foi extrovertida, falante, independente. Aí eu tive o Samuel, que era o oposto disso, que era o caladinho, o tímido, o que ficava bem quieto, que eu nunca sabia o que estava passando na mente dele. Aí chega o Isaías, né? Meigo, amoroso, carente. Aí eu falei, meu Deus, vai passar um caminhão sobre esse menino aí, porque onde existe isso? Um homem desse jeito, carinhoso, tranquilo. Aí veio o Robert, que é agitado, é amoroso, muito amoroso. Né? Ele me dá uns 50 abraços por dia, principalmente na hora que ele apronta. Ele vem logo, mamãe, um abraço, mamãe, um beijo, você sabe que eu te amo? Então é assim o dia todo, mas agitado, falante, extremamente inteligente. Então cada filho tem uma característica. Sim. E isso enlouquece a gente. Sim. Porque o que deu certo com um, não vai dar certo com o outro. E eu sempre digo, a gente não tem um manual de instrução, né? Se tivesse, eu ia ler com todo carinho, ia fazer direitinho, igual eu estava lá, mas não veio com o manual. E aí, às vezes, alguns momentos eu até pensei em devolver, não sei se vocês pensaram, mas já me passou pela cabeça, vou devolver. Porque eu não tô sabendo colocar isso para funcionar. Né? Mas o Senhor no final de tudo nos deu a vitória, né? Tem nos dado vitória, não é verdade? Ver que os nossos filhos estão saindo bem, que eles são tementes ao Senhor, né? É uma coisa que eu sempre me preocupei, sempre falei para Deus, eu não tive filhos para serem médicos, engenheiros,
Eu não tive filho para ser rico, pobre, eu tive filhos para servir ao Senhor. Então esse foi o ponto para mim. E eu sempre me preocupei muito com isso, sabe? É lógico que eu quero ver o sucesso deles, eu quero ver eles muito bem, mas para mim o maior sucesso é isso, é estar na presença de Deus, é serem servos do Senhor. E aí no mais tudo vai acontecendo. Uma coisa que eu acho interessante é assim, a gente tem vários filhos, cada um de uma maneira, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos, mas são totalmente diferentes um do outro. Sim. E muitas das vezes nós, como mãe, queremos que eles sejam iguais, né? Porque se tem um que te agrada, a maneira dele se comportar, igual a Jéssica, por exemplo, é uma menina muito extrovertida e muito carinhosa. E é daquela assim, onde vai? Mãe, vamos comigo. Tudo é a mãe. Mãe, vamos fazer isso, mãe, vamos fazer aquilo. Né? Vai fazer compra para a casa dela, mãe, a gente marca o dia de fazer compra as 2 juntas. Aí vai ela com o carrinho dela para um lado e eu com o meu para o outro lado, né? O Thiago já é totalmente diferente. A Jéssica é do abraço, é do beijo. O Thiago não, pastor. Ele já é de ficar dentro do quarto. Ele gosta de tocar o violão dele, cantar as músicas dele, não é de muito abraço, não é de beijo. E aí tem ontem mesmo, interessante, né? É bom a gente falar dessas situações para a gente aprender com isso. Porque eu tenho aprendido a cada dia, por mais que eles estejam adultos, porque sempre vai ter as fases, né? Tem a fase da adolescência ali, que muitas das vezes dá muito trabalho, você não entende. E tem essa fase que eu estou vivendo hoje, que o Thiago já vai fazer agora, né, dia 12, faz 24 anos, né? E ele está assim, aquela fase reservada, sabe? Ele é o homem, ele tem a postura dele, né? E é como a pastora Sheila falou, a gente vai tentar entender e não consegue. E eu fico, com perdão da palavra, pé da vida, porque eu quero entender. Sabe o que está passando na sua cabeça? Ontem eu chamei o Thiago, senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? Por que você está assim? E mãe, não é nada. Ou seja, nada está acontecendo. E eu não posso querer que o meu filho seja igual à minha filha. Não é porque ele não está me abraçando toda hora, não é porque ele não está me beijando toda hora que ele não me ama. Ele me ama do jeito dele, ele cuida de mim do jeito dele. E ele é muito cuidadoso, principalmente agora que o pai não está, né, presente ali com a gente em casa. Então ele cuida muito, ele protege muito, né? Então é uma coisa que a gente precisa entender. Pastor, hoje você tem 4 filhos, né? Cada um é de um jeito. Então nós precisamos entender isso, não podemos querer comparar os nossos filhos. Né? Foi algo que eu tive que aprender no decorrer, né, da vida ali, porque antes, não, mas a sua irmã é assim, você não é. E eu tive que aprender. E porque senão eu vou sofrer e os meus filhos vão sofrer com isso, né? Devido à comparação, né? Então é algo muito a comparação, ela é prejudicial, isso. Né? Não só entre eles, mas com os primos, com os colegas, com os demais, né? E cada um tem a sua qualidade, né? Sim. Ela tem um jeitinho dela, ele o dele, e eu fico vendo assim, cabe a nós respeitar tudo isso, né? Para que as coisas realmente venham a fluir. Eu estava lembrando, né? A gente vai lembrando do passado, vem um misto de emoções na nossa cabeça, né? Dá um nó na garganta numa hora, tem uma vontade de sorrir. Então, assim, eu fiquei lembrando, assim, as meninas também, elas são muito diferentes, muito, né? Quando a Natália chegou, ela, de certa forma, ela me deu muito mais trabalho que a Nicole. Porque a Natália, ela tem muito o meu perfil, minha personalidade, né? Ela trouxe muito de quem eu sou, né? Da minha identidade. Ela carregou um pouquinho disso. E aí, eu estava lembrando aqui de umas coisas da infância, né? Que eu vivi na escola. Então, assim, a Natália foi aquela menina que eu precisava ir toda semana. Toda semana eu recebi um bilhetinho dela, mamãezinha, compareça à coordenação da escola, né? Então toda semana eu tinha que estar lá. E já a Nicole, para eu descobrir algo dela, tem que ser assim, um trabalho de detetive, né? Porque ela, como a senhora falou, né? A Natália é extrovertida, a Nicole não. Ela é ali do quarto, né? Igual o Thiago ali do quarto, para saber se tá tudo bem. Se tá tudo bem, tá. É só isso, ela é monossilábica, né? Tá com fome? Não. Quer comer? Quero. Tá com sono? Não. Não. É assim. Já a Natália não, ela conversa e fala, argumenta, tem um texto sempre pronto para dar pra gente. E Nicole é mais doce, mais delicada nesse sentido, né? De estar mais... Ela parece esse caracolzinho, né? Tá sempre no cantinho, caracolada, gosta muito do abraço, do beijo, de estar grudada na cama com a gente. A Natália já gosta de sair, então ela gosta que alguém saia com ela. Então,
Existem momentos para tudo. Quando eu quero sair, eu já sei quem eu chamo. Quando eu quero ficar quietinha ali no cantinho, eu já sei para quem é que vem. Então é tão interessante como não tem receita mesmo, a gente não sabe. Quem nos conduz em todas as decisões a serem tomadas com elas, com eles, é o Senhor mesmo. A gente não tem como dizer, faz isso, faça aquilo. Né? A gente pode comentar as nossas experiências, mas dizer que deu certo, que não deu certo, faz assim que dá certo, faz não. É só o Senhor para nos conduzir mesmo. Eu vejo, pastora, por isso que nós temos que estar muito atentos a tudo isso. Sim. Nós como pastoras, né, nós temos lidado com tantas jovens, né, deprimidas, pessoas que estão vivendo ali no isolamento, não desse que nós estamos vivendo agora, mas isolada, porque está com algum problema, né? E nós temos que ter esse olhar para os nossos filhos, estar atento, quanto o meu filho está, procurar entender. Como eu fiz aí, meu filho, por que isso? Eu já me preocupei. Graças a Deus não era nada demais, mas tem muitos filhos que estão passando por muitas situações, né? Aí a menina ali ou o menino entra ali numa depressão, né? Começa a se isolar e começa, até mesmo na minha igreja, eu pude ver meninas jovens que você olha e fala assim, tem tudo para ser feliz, tem de tudo. Porém estava faltando o amor do pai, faltando o amor da mãe, né? Não tinha ali o acompanhamento e estavam se mutilando. Olha bem a situação. Nós nos ocupamos com tantas coisas e esquecemos de olhar para os nossos filhos. Nós temos que tirar um pouco os olhos do material e começar a olhar para os nossos filhos. Né? Porque nós trabalhamos tanto, muitas das vezes só vemos os nossos filhos ali pouco tempo, deixamos na mão de uma babá, levamos para uma creche, né? E quando você se desperta para a situação, pode até ser um pouco tarde. Né? E nós como mães que estamos aí mais próximas, precisamos ter esse olhar, vamos olhar para os nossos filhos, vamos nos preocupar com os nossos filhos, porque nós temos visto isso na nossa sociedade acontecer. Muitas adolescentes. Meninas que estão ali realmente a ponto de tirar sua própria vida. E você olha e fala, tem de tudo. Eu já me deparei com uma situação dessa. E aí fala, meu pai não me dá atenção. Minha filha até falou um dia bem assim, mãe, interessante. Meu pai já é a segunda vez que ele viaja para trabalhar fora, realmente porque necessita. E ela nunca entrou numa depressão por causa disso. Enquanto nós temos um caso na nossa igreja que o pai trabalha muito. E a menina tem de tudo, porém ela está se deprimindo porque o pai não está lá. Né? Aí a gente tem que procurar saber como foi a base, como que ela foi criada. A minha filha foi criada de uma maneira que ela consegue superar. O pai está longe. Ela não entra em depressão, não tem problema nenhum. Né? Quando bate a saudade, dá uma ligada. Agora outros não. Cada um é de um jeito. Cada um O que reage de afeta um pode não afetar o outro, né? E nós precisamos estar atentos, porque os jovens de hoje realmente têm corrido um sério risco, né? Parece que é uma síndrome de depressão e de ansiedade alastrando, né? A nossa juventude. Temos que estar atentos. A pastora Silvana, ela traz um alerta, né, mãe? Você que está nos assistindo aí, nos ouvindo, precisamos estar atentos. Eu tenho uma experiência muito forte nesse sentido também, porque eu fui, né, e sou uma mãe que trabalhei muito. Né? Tanto eu quanto o Wellington, nós sempre trabalhamos muito, isso mesmo antes da gente começar a namorar, mesmo antes, há 25 anos atrás, a nossa realidade já era essa, né? De trabalhar muito, de estudar muito. Então quando as meninas chegaram, de fato, elas foram, e hoje me dói lembrar disso, mas foi necessário, né? Foi um período que, querendo ou não, não tem como eu voltar atrás, mas eu posso fazer algo daqui para frente, né? Depois de ter esse outro olhar, de ter essa visão. Quando as meninas chegaram, nós estávamos no nosso auge profissional, construindo a nossa vida, comprando apartamento, não sei o quê, montando casa, né? Precisando trabalhar de lá, daqui. O Hélio trabalhava, ele sempre trabalhou muito, é dele, é da característica dele, essa coisa de estar sempre lá fora provendo a família, né? E elas foram criadas pela creche. Elas estiveram na escola o tempo integral, elas estiveram, a maior parte da vida delas foi dentro de uma escola o dia todo, né? Mesmo que eu tivesse esse cuidado de, quando chegou, saber o que aconteceu, viver na escola perguntando, saber sempre sobre tudo, não é o suficiente, não é o suficiente. Eles precisam muito mais da nossa presença do que as questões mesmo de provisão material. Né? As emoções precisam ser construídas numa base sólida. Apesar de ter tentado fazer isso e não ter me dado conta com antecedência, hoje eu tenho um outro olhar, né? Não só para a Natália, mas para a Nicole.
talvez seja tarde, mas vale a pena, a gente precisa investigar, a gente precisa correr atrás e resgatar esses valores. Numa das minhas conversas com a minha mais nova, ela trouxe algo muito interessante, que ela disse assim: mãe, às vezes eu não tenho lembranças da minha infância com vocês. Eu me lembro de fulano, e ela foi falando a respeito, por exemplo, da babá que cuidava dela, que estava em casa, da outra babá que fez crochê com ela. E eu falei, meu Deus, ela tem lembranças, ela tem momentos com essas pessoas e ela não consegue lembrar da gente. E é algo doloroso, né? E algo que me doeu muito, me marcou muito, e eu falei, eu preciso de alguma forma resgatar isso. Eu preciso de alguma forma resgatar esses momentos que ficaram para trás. Na infância eu não vou conseguir mais. Porém, eu acredito que a partir do momento que você reconhece, entende, você caminha diferente. Você começa a criar essas lembranças e esses momentos, porque são eles que ficam, né? São essas lembranças que perduram, que vão nos levar, quando eu for embora, né? Quando o Senhor me levar, essas são as lembranças que elas vão ter, do que nós vivemos, de quando estivemos juntos, ou num apartamento bom ou não, ou numa escola boa ou não, ou com um carro bom ou não. Mas o que fica é o que conversamos, é o que falamos, é o que choramos, é o que sorrimos, né? Eu lembro de momentos que eu passei com a minha mãe, né? Pouco tempo eu comentando com ela. Agora que até queria deixar aqui, teve um momento na minha vida com a minha filha, eu estava na igreja, e ela me ligou e pegou assim: mãe, coisa que para muitos é simples, né? Falou: mãe, o meu cabelo está caindo. Aí eu falei assim: tá bom, minha filha, daqui a pouquinho eu tô aí. E ela começou a chorar. Falou: mãe, a senhora tem tempo para todo mundo, mas a senhora não tem tempo para mim. Quando ela falou aquilo, eu comecei a ver que eu me preocupava com muitas pessoas. E ela estava precisando de mim, né? E foi onde, assim, eu tive que aprender. Ou seja, os nossos filhos, eles nos dão lição. Porque muitas das vezes nós nos envolvemos. Eu me envolvia demais com a igreja, me preocupava demais se o irmão falasse assim: pastor, eu não estou bem, eu preciso da senhora. Eu estava na casa dele naquele momento, a minha filha. Eu falei: daqui a pouco eu estou aí. E quando eu cheguei em casa, ela mesma falou assim: mãe, eu sinto a sua falta. Eu tive que aprender. Conciliar as coisas. Não quer dizer que eu não possa trabalhar fora, não quer dizer que eu não possa pastorear. Só que é como a gente está falando, ter um olhar crítico para os nossos filhos, nos preocupar com eles, porque às vezes nós preocupamos com os de fora, mas não nos preocupamos com os nossos, né, que estão ali em casa. Então, para mim foi muito importante, eu aprendi com ela, porque às vezes nós achamos que nós, né, somos o dono da razão, sabemos tudo. E da mesma maneira que nós ensinamos, eles também nos ensinam. Hoje eu separo o dia, eu tenho um dia da família, né, para estar ali em dia, eu não faço outra coisa a não ser cuidar da minha família. Se eu não posso sair, né, para comer fora, fazer algum programa, a gente faz em casa. Nem que seja para comer pipoca e assistir um filme, a gente está em casa juntos, né? E isso é importante. Né? Nós precisamos ter esse cuidado. Deixa eu só completar uma coisa, para que às vezes a mãe se cobra muito pelo fato dela ter que trabalhar. Então, se eu vou trabalhar fora, algumas agora devem estar até pensando isso, diante daquilo que você colocou, né? Eu também, na época dos meus mais velhos, eu trabalhava muito. Mas eu quero falar aqui que nem sempre você ficar em casa o tempo todo é o que vai resolver a situação. Eu me lembro da minha infância, por exemplo, que eu tive muitos problemas e a minha mãe ela não era atenta a mim. Ela não tinha um olhar atencioso para comigo. Ela tinha vários filhos, uma situação financeira difícil, então ela não estava, apesar de estar o tempo todo em casa, o olhar dela não estava voltado para mim. Então, chegou ao auge da situação, eu tentei suicídio aos 12 anos e muita gente desconfiou da tentativa, porque eu fiquei dormindo uma semana sem parar, eu tomei muitos medicamentos e a minha mãe ela não desconfiou. Então, quando ela me levou ao médico, uma semana depois, porque uma vizinha falou: você tem que levar essa menina ao médico, ela não para e tudo, ela achava que era coisa de adolescente preguiçoso, que eu estava dormindo muito porque eu era adolescente preguiçosa. Isso porque a gente cuidava da casa sozinha, eu e minha irmã, então eu ainda era preguiçosa. Mas o que eu quero dizer, eu não estou reclamando da minha mãe. Com a situação que nós vivemos, eu aprendi muito. E ela foi saber que eu tentei suicídio, eu já era uma mulher casada, com 2 filhos, porque ela me ouviu testemunhar. Então,
às vezes, nós mães, a gente pensa assim, não, mas a gente fica se culpando, mas eu trabalho muito e eu não consigo ter um tempo de qualidade com meu filho. Consegue sim. Nossos filhos não precisam de 24 horas, eles não precisam de 12 horas, você ali o tempo todo com eles. Mas eles precisam que a gente esteja atento à necessidade deles. Sim. E às vezes essa atenção pode ser uma hora que você para poder bater um papo, para poder brincar um pouco, para poder ter um tempo só para aquele filho. Então não é o fato de, não adianta a gente também se culpar e falar, eu vou largar tudo, eu vou parar de trabalhar, porque só vai dar certo se eu ficar em casa o tempo todo. Não é assim. Vai dar certo sim, se eu atentar para as necessidades do meu filho, né? Se eu clamar ao Senhor e pedir para Ele me conduzir as coisas, aí vai dar muito certo. E aí, mulheres, vocês estão recebendo chaves poderosas nessa tarde, né? Chaves que abrem as portas para muitas de nós, amém? Só que agora vocês não vão pensar na canção. Agora nós é que preparamos a canção para esse momento. Pensamos numa bem especial para poder cantar para vocês, né? Claro que eu não vou cantar, não vou dar essa palhinha para vocês que eu não sei, né? Mas preparamos para vocês uma canção e espero que vocês meditem na letra dela nesse momento, tá bom? E aproveitem a mesa. Eu passando uma experiência, mas que no início a gente estava um pouco travada. Estamos chegando ao final da nossa tarde e eu espero que você, mulher que está nos assistindo, você possa ter mesmo aprendido conosco tudo aquilo que foi dito. Nessa mesa aqui eu pude perceber a importância desses momentos, né? Como é importante que nós possamos falar daquilo que nós já vivemos para aquelas que vão vir, né? Para aquelas mãezinhas que estão chegando agora, para aquelas mães que estão ainda aí com o bebê ainda no seu ventre, sem saber o que fazer, sem saber como fazer, né? E como é gostoso a gente poder compartilhar, porque a gente não tem mais tempo para isso. E é tão interessante que esses dias o Senhor nos trouxe de volta para a nossa casa, né? O Senhor nos trouxe de volta para os nossos lares. Não apenas para você, quando você está de férias, você passeia, né? Faz coisas diferentes, está o tempo todo na rua às vezes. Mas não, Ele nos trouxe para um momento do convívio mesmo. Estarmos ali o tempo todo com os nossos filhos, né? Alguns com os maridos em casa também. Às vezes a gente nem sabe mais lidar com eles em casa, né? Meu esposo mesmo ficou muito tempo sem tirar férias. E quando ele tira 5 dias e a gente viaja, fica fora, então a gente não tem tempo de conviver. E aí de repente você passa 15, 20 dias convivendo o tempo todo, você fala, meu Deus, é assim, eu nem me lembrava mais,
que era conviver, né, com os filhos também, da mesma forma. E nesse momento nós estamos em casa. Nesse momento nós estamos nos reinventando, né? Reinventando o nosso jeito de conviver, de falar, de interagir. Tudo mudou. Nós estamos hoje num novo mundo. Uma nova história, ela está sendo escrita nesses dias dessa quarentena. E para a gente finalizar, o nosso último bate-papo aqui vai ser sobre esse momento do voo dos nossos filhos, né? Eu estou vivenciando essa fase inicial aí. A Natália está pegando o caminho dela, está seguindo a estrada dela, né? Aquilo que Deus preparou para ela, as escolhas que ela mesma está fazendo. A gente conversa muito aqui em casa a respeito disso, com ela, com o Wellington, né? Porque nós temos um plano, nós sonhamos as coisas para os nossos filhos. Como a pastora Shirley já até colocou, o que eu sonhava para eles é que eles fossem, eu sou a base, né? Que eles possam ir além. E a gente sempre pensa assim. Só que as escolhas que eles fazem não necessariamente são as mesmas que nós fazemos. Não é porque nós decidimos, né? Eu decidi ser professora, eu decidi também pastorear ao lado do meu esposo, que elas decidiram as mesmas coisas, né? As decisões também são outras e os voos vão ser outros. Nós estamos nesse início aqui em casa. A pastora Silvana já tem uma que já foi, né? Já está casada, tem uma ainda em casa. A Leide está no mesmo ponto que eu, né? As nossas meninas estão bem parecidas, estamos preparadas. A gente até conversa muito, a gente tenta nos ajudar, né? Nos apoiarmos uma na outra. E a pastora Shirley, ela tem as duas situações. Ela tem os dois mais velhos, né? Que já pegaram o caminho da vida, e duas crianças crescendo aí para poder pegar, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Me contem as experiências de vocês. Esse é o momento das escolhas, né? Dos nossos filhos. Eles vão fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões, e nós, como pai, como mãe, cabe a nós orientar, né? Para que realmente eles possam fazer as coisas da melhor maneira possível. E quando nós estamos do lado, nós vamos encorajá-los a romper, porque dificuldades vão ter. Esse é o nosso papel, estar do lado, orientando, porque eles estão ali no momento de tomar grandes decisões, né? Que vai refletir lá na frente. E a gente precisa realmente ter esse posicionamento. Hoje eu ainda vou um pouco mais além, porque até o momento das escolhas foi escolha de uma faculdade, né? O que fazer. Aí a mais velha já decidiu se casar, né? Quando falou que ia se casar, eu pensei, perdi a minha companhia, né? Minha amiga, que ela estava comigo para todos os momentos, né? Só que não é bem assim. Como um dia eu quis me casar, ela também quis. Como eu quis constituir a minha família, ela também quis constituir a família dela. E ela fez assim, eu vejo uma sabedoria muito grande na vida da minha filha, porque ela procurou fazer tudo junto comigo. Tudo que ela ia fazer para o casamento, ela me chamava. Ela ia escolher um docinho, ela me chamava. Né? Então a gente fez tudo muito junto, ela me fez sentir bem. Ali do lado dela, ela quis mostrar para mim que não é porque ela casou que ela ia deixar de ser minha companheira, de estar junto comigo. E nesse momento eu pude observar isso, e ali comecei realmente a apoiar, a entender, ver com outros olhos, que por mais que ela estivesse se casando, ela ia constituir a família dela, né, ali, diante de tudo aquilo que ela já tinha visto na própria família, ali, entre eu, o pai, né, com os filhos. Ela tinha uma base, ela sabia o que ela precisava fazer. E eu sempre fui uma pessoa muito decidida, né, para tudo que eu vou fazer, eu tomo uma decisão e eu vou em frente. Né? E ela também é dessa maneira. Como você falou, Natália se parece muito contigo. Né? A Jéssica tem o poder da decisão, também é dessa maneira. E ali assim, eu tive que entender, ver ela ali pegando as coisinhas dela, saindo de casa, indo morar com o esposo. O primeiro dia foi difícil, mas a gente acostuma. O que nos deixa feliz é ver que está bem, sabe? Arrumou uma pessoa que realmente gosta muito dela, cuida muito bem dela, né? Então isso me alegra de ver minha filha estar bem, ela está conseguindo romper na vida dela. E muitas das coisas que ela faz, ela me faz lembrar de mim mesma, né? Porque eu vejo assim, tudo aquilo que a gente ensina ali quando a gente está dentro de casa, eles vão levar isso para a vida. Sabe? Eles vão saber ali lidar com situações. Quando passa por uma situação difícil, o que ela faz? A primeira coisa, eu vi a minha mãe orando quando estava passando por situações difíceis. Aí a primeira coisa, mãe, me ajuda em oração em prol de uma determinada situação.
Ou seja, ela sabe o caminho, como diz a própria palavra do Senhor, que nós temos que ensinar o caminho, e é em todas as áreas, tanto espiritual como na vida secular. Vamos ensinar como resolver os problemas, vamos ensinar como conviver com as pessoas, né? O valor do casamento, né? De estar ali, o valor que tem de estar dentro do nosso lar, que o nosso lar realmente seja um pedacinho do céu. E a gente precisa buscar isso, a mulher sábia, ela busca trazer a paz, a alegria para dentro do seu lar. E aquilo que a gente pratica aqui hoje, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, vai refletir lá na frente. Qual seria a atitude da minha mãe se estivesse passando por isso? Né? Porque não adianta, nós somos espelho para os nossos filhos. Né? Eles vão olhar para nós, vão olhar para o nosso relacionamento. Uma coisa que eu me lembro muito bem, quando ela foi se casar, eu falei, minha filha, você pode escolher o pastor que você quiser para fazer o seu casamento. Ela virou para mim e falou assim, mãe, a referência que eu tenho de casal é a senhora e meu pai. Então aí você para pensar, gente, é algo muito sério. Né? O que eu estou passando para os meus filhos? Ela podia, a gente liberou, pode escolher. Né? Primeiro que a gente não queria fazer, porque realmente é difícil, né? Fazer o casamento dos seus próprios filhos. Né? A emoção muito grande, mas aquilo me fez assim, ver que tudo que nós lutamos para passar para eles valeu a pena. Né? Um relacionamento ali realmente estruturado, firmado. Né, na rocha chamada Jesus Cristo. Amém. Tem os seus problemas, tem, mas nós nunca falamos assim, vamos nos separar por causa de um problema, pelo contrário, vamos resolver o problema e vamos continuar a vida. Tanto é que eu faço 30 anos de casada agora, dia 12, e ela faz 2 anos de casada no mesmo dia que eu faço 30 anos de casada. Então ela pegou tudo isso, né? Até o dia do meu casamento foi o mesmo dia que ela casou. E agora, foi premeditado, foi uma coisa assim? Não. Ela tinha marcado para setembro, de repente não tinha vaga. O único dia que tem, dia 12. Ela falou, mãe, sabe, não tem alguma coisa nisso não? Então ela conseguiu entender. Ou seja, ela estava buscando ali, eu quero uma bênção de um casamento, né? Da mesma maneira que eu vejo os meus pais casados, mesmo enfrentando lutas e dificuldades, que todos nós enfrentamos. Não adianta a gente pensar que é perfeito, casamento, não existe casamento perfeito. Existe casamento ajustado por Deus. Amém. Né? E a gente precisa entender isso. E o que eu vivo no meu casamento, o que eu vivo na minha família, isso pode refletir na vida dos meus filhos. Né? Com certeza, eu até reforço um pouquinho, com certeza vai refletir na vida dos nossos filhos. Né? Então a gente precisa estar muito atento, e eu fico feliz de ver que realmente ela está aí galgando, né, caminhando aí no casamento, constituindo a família dela, vida profissional, graças a Deus, abençoada. E eu me alegro em ver, ela compartilha das alegrias, do sucesso dela comigo, e aquilo me alegra muito. Né? As pessoas, é bom você ouvir as pessoas falarem assim, nossa, conheci sua filha é isso, seu filho é aquilo. Você vê assim, valeu a pena. Amém. Né? Valeu a pena você se esforçar, você chegar do trabalho ali, e lá dar um pouquinho de atenção para o seu filho, para a sua filha, você educar, você disciplinar. Né? Você assim, não, graças a Deus é um homem, é uma mulher que realmente tem valor, pessoas assim que você olha, você não tem vergonha, mas você tem orgulho dos filhos que você tem. Eu sei que todas nós temos, e todas as mães podem ter esse orgulho, todos os pais podem ter esse orgulho, mas cabe a nós o princípio, a base, né? O alicerce, como ele foi construído. Será que nós temos dado essa estabilidade para os nossos filhos? Né, hoje eu tenho o Thiago, não pretende se casar por agora, né, está ali comigo, mas ele também está aí rompendo. Eu vejo que já não é mais um menino, é um homem. E até a princípio a gente costuma dizer bem assim, as crianças, os meus filhos, né, os meninos. Né, os meninos estão lá em casa, não são mais meninos, né, mas para nós não deixa de ser. Né, toda mãe diz assim, não, os meninos estão lá. Né? Então agora não, já é um rapaz, né, mais alto do que eu, aquela coisa toda eu fico vendo, mas porém sabe tomar decisões, né? Aquela pessoa assim que está procurando caminhar ali conforme o propósito de Deus, a vontade do Senhor. E a gente, hoje cabe a nós também pedirmos a Deus, Senhor, direciona. Eu até conto muito na igreja que meus meninos ainda eram pequenos, Jéssica tinha 5 anos, Thiago 2 anos. Ali, quando eles iam dormir, eu já botava a mão na cabeça e já orava. Senhor, prepara o marido da minha filha, prepara a esposa do meu filho, que eles sejam um homem de Deus, uma mulher de Deus, que eles venham ser bem-sucedidos na vida em todas as áreas, não só financeiramente, mas em todas as áreas. Né? E isso nos traz alegria, ou seja, hoje eu posso dizer que eu estou colhendo aquilo que um dia eu plantei. Plantei na oração, plantei no testemunho, né? Porque o testemunho
testemunho fala mais alto do que Sim, palavras, com né? certeza. E a gente precisa desse entendimento. Eu não posso falar, faz isso, mas porém eu não faço. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não adianta. O que eu faço vai refletir de maneira mais Sim. importante, de maneira mais forte na vida dos nossos filhos. E é bom, é difícil, você vai vendo, a casa hoje fica grande, né? Porque antes eram 4 e ela ocupava muito espaço, né? Porque realmente é uma pessoa muito especial, mas você começa a ver, tudo tem o seu tempo. Né? E cabe a nós continuar buscando ter essa comunhão. Não é porque casou que vai deixar de ter a comunhão. Eu costumo dizer que o meu genro, ele não é só um genro, ele é um filho. É uma pessoa assim que amo muito, tem o maior respeito por mim e eu por ele. Então eu só tenho a agradecer a Deus, tenho certeza que o Senhor também está preparando a minha nora. Amém. Não sei de onde virá, quem será, mas já estamos orando para isso, né? Porque ser uma pessoa também que Se venha, Deus quiser. né, estar ali junto conosco, venhamos realmente ter uma família cada dia mais estruturada, mais firmada no Senhor, né? Que Deus possa abençoar a vida do meu filho cada dia mais, né, os seus sonhos e projetos. Jesus. A minha está caminhando, né? Assim, veio, criei, tive muita paciência, trouxe ela até aqui, né? Com Deus. E começa as escolhas, né? É um namorado, você fica, minha filha, assim, esse não é bom pra você não, mas você quer? Eu falo pra ela assim. Mas só que assim, as escolhas não são minhas, né? As escolhas são delas. E ela é uma menina que ela, por mais que ela quer fazer as coisas, ela olha muito assim pra mim. Ah, mãe, vou fazer isso não, né, mãe? O que a senhora acha? Minha filha, você que sabe. Mas assim, se der tudo errado, a culpa é sua. A culpa não é minha, você escolheu. Então assim, ela é muito aberta pra ela fazer as escolhas delas. Mas eu sempre tô ali com ela. E assim, o que a Júlia se tornou pra mim hoje, assim, eu olho pra ela com muito orgulho, sabe? Porque a gente saiu da onde eu saí, quando eu era criança e tudo, a minha criação foi muito diferente da dela. Minha mãe não pôde estar comigo, minha mãe trabalhava e criava os 7 filhos sozinha, então era muito difícil para ela. E eu tive esse momento de estar ali agarradinha, a Júlia ela cresceu e eu cresci junto com ela, né? Que eu fui aprendendo a ser mãe e a Júlia é muito amiga minha. Então assim, até hoje a gente, tem hora que a gente até esquece qual é o papel de qual, sabe? Mas na hora certa ela sabe qual é o papel meu, né? Mas assim, a gente tem uma amizade assim muito grande que ela me traz assim pro mundo dela com muita facilidade. Fala, mãe, eu preciso disso, 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 o que a senhora acha? Ou quando ela precisa chorar, quando ela precisa desabafar, ela fala assim, mãe, não adianta se eu conversar com uma amiga, não vai ser a mesma coisa que eu falar com você. Então assim, porque eu sei que quando eu falar com a senhora vai brigar se eu estiver errada, e a senhora vai falar assim, não mãe, tá certo, continua, pode fazer assim que tá certo. Então assim, ela me escuta muito e assim, ela fala muito assim, mãe, eu quero ser parecida com você, mãe. Eu quero ser parecida com você, porque quando a senhora quer as coisas, independente da senhora achar que tem condições ou não de fazer, a senhora vai em frente, a senhora não desiste. Então assim, ela sempre olha pra mim e fala assim, com esse orgulho que ela tem de mim. E assim, eu por ser mãe da Juju, eu tenho um carinho assim, muito grande, além de ser mãe, assim, eu tenho uma amiga ali do meu lado, né? Espero viver, porque a senhora tem vida com sua filha, porque assim, eu planto isso, né, na minha casa, eu planto amor, eu planto a busca pelo Espírito Santo, eu planto a busca de Deus cada dia dentro do meu lar, né? Eu luto muito assim pela minha família, pelo meu esposo. Então, quando a gente faz isso, a gente sabe que Deus está ali contigo. A gente tem a certeza. Então, assim, eu quero viver esses momentos aí maravilhosos, né? Que sejam assim maravilhosos na vida dela, nas escolhas dela. E hoje ela está começando a fazer as escolhas e a gente vai sentindo, né? A gente vai sentindo que o filho tá saindo um pouquinho assim da tua mão, tá desgarrando. E assim, dói. Dói porque a gente cria, a gente acha que vai ficar ali com você, aí quando você vê, você, não é assim, né? Eu já falo até pra minha irmã mais velha, eu falei, Glória, já começo a orar assim pra Deus tirar essa vontade de estar perto da minha filha, porque quando sair eu não senti tanto, porque eu creio que dói muito, né? Quando você tem uma amizade assim tão grande com a tua filha, né? Que não é só amizade, é um amor verdadeiro, né? Bem, eu ao contrário de você, eu criei os meninos assim, pensando no momento do voo. E eu criei eles para voar mesmo, sabe? Eu sou a maior incentivadora dos voos. Vai, voa mesmo, vai longe. Me sinto aquele arqueiro mesmo que está assim o tempo todo puxando bem a flecha para ir bem longe. Eu tenho esse sentimento no meu coração. Não que eu não sofra
quando a flecha vai, né? O Samuel morou fora de casa 1 ano e meio, ele tinha 14 anos. E foi um momento muito difícil, porque eu dei muito apoio para ele, vai, é isso mesmo, você precisa batalhar pelo que você quer, mas sair foi muito difícil. Eu fiquei 1 ano e meio sem comer pizza, eu fiquei 1 ano e meio sem comer nhoque. Por quê? Porque eu sabia que meu filho era a comida preferida dele, se eu fosse comer eu ia chorar tanto. Então eu falava que em casa não se come pizza, só quando o Sam voltar. E então, porque o sentimento era muito grande de ter ele fora, não tinha uma noite que eu não dormia antes de pensar como que seria, o que ele ia estar fazendo. Mas um dia, um pastor amigo nosso, ele me disse assim, agora é a hora de você ver se ele vai colocar em prática tudo aquilo que você ensinou durante uma vida inteira. Aí eu falei, mas nem foi tanto tempo assim, né? Ele falou assim, mas ele vai colocar em prática. E a gente mandou para São Paulo um menino de 14 anos, e Deus trouxe de volta um homem que se chama Samuel, que tomou o rumo da vida dele, que toma as decisões assim, muito acertadas, porque ele busca essas decisões do Senhor. Então valeu muito a pena esse voo, sabe? E assim, agora eu vejo que os dois adultos, eles não estão de casamento marcado, mas eles estão fechando um ciclo. Eu sinto que os dois estão para sair de casa, para viver a vida deles. Não sei se, eu acho que eles vão morar só primeiro para depois se casarem, mas eu sinto que é um momento certo também. Eu vou sentir muito, porque olha, nós enquanto mães a gente tem que se preparar para isso, porque é um sofrimento muito grande. Né? Apesar de estar me preparando para um momento que está próximo, eu às vezes não consigo nem ficar pensando muito, porque eu já logo lembro, nossa, como que vai ser quando eu quiser entrar no quarto da Mariana para a gente conversar? E como que vai ser quando a gente chegar de um evento para poder falar se a roupa de fulana estava bonita, se o cabelo da outra estava legal, se a gente ficou bem na foto? Como que vai ser? Porque eu tenho uma filha muito próxima também, eu posso dizer que ela é minha melhor amiga. Então a gente senta, conversa, a gente teve que lutar muito para chegar até aqui, porque até na adolescência ela não conseguia nem falar comigo, e eu conseguia impor algumas coisas no grito. Então assim, aí Deus providenciou que isso mudasse depois de muito sofrimento, né? Então hoje eu sinto que vai doer muito, mas eu sinto também que é o momento, que é a hora. E a gente, quanto mães, buscar essa certeza que o Senhor vai estar fazendo, ajudando eles a tomar as decisões deles. E que essas decisões, elas não têm a ver conosco mais. Né? Tem a ver com eles, né? São as decisões deles. Né? Eles agora são adultos, eles vão tomar o rumo da vida deles, vão fazer as escolhas deles. Né? Ministerialmente, eu sinto muito isso também, porque a minha casa é uma família de sacerdotes, mas cada um deles tem que viver a experiência deles com o Senhor, porque eles não podem viver embasados na minha experiência nem na do Pai. Então eu vejo que nesse momento agora eles estão nessa busca, né, de viver as experiências deles, de viver o id deles. Né? Então essa hora do voo, ela é dolorosa, mas ela é necessária. E se a gente não consegue fechar esse ciclo, nós vamos ter filhos em casa deficientes, dependentes, né? Problemáticos, porque eles não conseguiram fechar esse ciclo, não conseguiram ir. Então a gente precisa realmente se preparar em todos os aspectos para falar assim, não, vai, e vai bem longe, porque esse é o propósito do Senhor. Eita, eita, eita. Eita, eita, hein? Bom, essa questão do voo, assim, estou me preparando também, mas ainda não consigo pensar nisso de uma forma muito clara, muito tranquila. É algo que eu tenho me preparado em Deus para que eu possa abrir os meus horizontes mesmo, né? Para essa espera. Interessante que eu sempre achei que eu estava criando, que eu criava as meninas com essa ideia de que eu quero que elas vão bem longe, né? Do arco, da flecha. Eu sempre sou a maior incentivadora delas mesmo, eu falo o tempo todo, não dou conta, dá conta, consegue sim, vai dar conta, vai ser a melhor. Então assim, eu sempre quando converso, mais com a Natália, né, que também já está com 18, eu sempre converso com ela dizendo nesse sentido, né, eu já converso com ela lá no futuro. Lá quando for assim, quando você for isso, quando vai ser assim, eu consigo conversar. Mas é algo que não está internalizado, né? Entende? É muito externamente, né? É exterior. Quando eu penso nisso. Tá na mente, mas tá no coração não.
porque a Nicole, eu vejo a Natália muito lá fora já, muito indo, muito alcançando os objetivos, trabalhando isso, estudando, porque é da natureza dela também. Mas quando eu penso na Nicole, isso me dói ainda mais. Porque, assim, na minha visão, a Nicole é como se eu tivesse que cuidar, ter ela mais perto, sabe? É como se eu tivesse que cuidar dela sempre, o tempo todo. É como se ela requeresse de mim ainda mais a minha atenção, ainda mais o meu cuidado, mais as fronteiras, né? E não, eu preciso abrir. A questão é que a gente precisa preparar abrir. o voo. Eu preciso preparar ela para isso. Eu olho para a Natália e falo, não, ela está pronta, ela pode voar. Aí eu já olho para a Nicole e já falo, não, a gaiola tem que ficar fechada. Não pode deixar nenhuma brecha, porque ela não pode voar ainda, né? E Mas, ao contrário, né, o Senhor nos dá graça, nos dá sabedoria. E a gente finalizou, meninas. Vocês em casa gostaram? Estamos terminando. Quero agradecer imensamente a pastora Silvana por ter vindo. Agradeço pelo Deus convite. Leide, pastora Shirley, obrigado porque vocês vieram, né, abrilhantaram a nossa tarde. E quero agradecer muito. Inclusive, quero agradecer você, mulher, mãezinha que está aí nos assistindo. Obrigada por nos poder fazermos essa homenagem para você, podermos compartilhar um pouquinho de quem nós somos, da nossa história, para que você possa também, em algum momento, compartilhar a sua, ter orgulho de falar da sua história. Amém? E hoje à tarde, a nossa coordenadora distrital de mulheres, ela trouxe um presente para nós. Né? A pastora Shirley, ela é a nossa coordenadora e ela quis hoje fazer um agrado. E depois que ela fizer essa homenagem, essa entrega do que ela trouxe pra gente com muito carinho, nós vamos finalizar com uma canção, tá? E quando a canção terminar, eu quero que você deixe a sua mensagem aí no chat, que você possa conversar conosco, interagir conosco, ok? A sua presença, a sua opinião é muito importante para nós, para que nós possamos ter um feedback daquilo que você achou da nossa tarde, ok? Com a palavra a pastora Shirley, que é a nossa coordenadora do Distrito Federal. Obrigada. Bem, eu trouxe só uma lembrança para vocês que vocês saibam que vocês são muito especiais, amém? São mulheres especiais para Deus, para mim também. Como mãe, eu tenho vocês como pessoas que eu posso contar, a pastora Silvana como referência, Valesca como uma referência de uma pessoa que está aí batalhando, buscando acertar. A cada dia a gente vai se conhecendo melhor, né? E essas plantinhas, né, eu tenho muitas plantas em casa e eu tenho aprendido com elas, que elas são muito parecidas com os nossos filhos. Às vezes você pode pensar assim, eu não sei cuidar, eu não tenho plantas porque eu não sei cuidar. Então, nós vamos aprendendo a cuidar. No dia a dia a gente vai aprendendo a cuidar. Assim como a gente faz com os nossos filhos também. Né? A gente erra, a gente acerta. Não tenha medo de errar com as plantas, como você também não tem medo de errar com os filhos. Né? Você vai errar, vai acertar e vai dando tudo certo. E se ainda não deu certo é porque ainda não chegou no final. Porque no final sempre dá certo. Porque o Senhor cuida disso. Né? Amém. Feliz Dia das Mães para vocês. Que Deus abençoe. Obrigada. Amém? Para todos vocês também. Para você que está em casa, feliz Dia das Mães. E que você desfrute aí da sua casa, do seu café, assim como nós vamos fazer, ouvindo uma canção da parte do nosso Deus para você e para nós também, tá? Obrigada, meninas. Tchau! Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que
chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. O que ele vive, posso crer no amanhã. O que ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Foi ótimo, meninas. Uau!